Quando nós chegamos na presença do Senhor, que nós estamos em dia com o Senhor nos honra. Pelo sangue de Jesus tem poder. Estas vidas, Pai, nas pontes, Pai, para tirar as vidas, Senhor, vai caindo por terra, em nome de Jesus. Esta vida, Pai, pensando em suicídio, o Senhor vai saindo nesta noite. Tem de misericórdia, Pai, desta vida. Não permita, Pai, que Satanás, Pai, venha tocar, Pai, sobre a vida deste homem. Não permita, Pai, que Satanás, Pai, venha tocar, Pai, sobre esta casa. Não permita, Pai, que Satanás venha tocar, Pai, sobre esta família. Não permita, Pai, que Satanás venha tocar, Pai, sobre este trabalho. Não permita, Pai, que Satanás venha tocar, Pai, sobre estas vidas nas rodovias. Tem de misericórdia. Repreenda, Pai, esta obra do inferno. Repreenda, Pai, estes demônios. Vai batendo em retirada, Satanás. Pega a tua bagagem, as tuas sujeiras, os teus laços, as tuas oferendas, vai saindo. Pelo sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal sai para nunca mais voltar. Que esta obra sai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar, as palmas é para o Senhor. Antes de eu levar a palavra, segundo a vontade do Senhor, vou contar um testemunho. Para quem sabe, o Pércio estava internado, mas para a honra e glória do Senhor, ele já está em casa já. Já está com 3 ou 4 dias que ele está em casa. Para a honra e glória do Senhor, ele está se recuperando. E ele falou que assim que der, ele vai dar um pulinho na igreja, em nome de Jesus. Eu creio que Deus está no controle e vai dar vitória. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Sabe por que eu cantei? Porque o Espírito Santo me tocou para cantar. E sabe por que o Espírito Santo me tocou para cantar esse louvor? Porque a irmã foi alcançada. A irmã foi alcançada. A irmã foi alcançada. O irmão lá no fundo, uma chuva fininha caía sobre ele. Tua causa tomo eu nas mãos, diz o Senhor. Descansa o teu coração, diz o Senhor para você. Lá no fundo foi curado de enfermidade. A Chayenne foi alcançada aqui. Por isso que o Senhor tocou para me louvar. Não que as demais pessoas não foram alcançadas, mas as vidas que o Senhor me mostrou foram estas. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Abra a vossa vida em Mateus. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos ler um trechinho de Mateus.
Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Mateus 7, primeiro. Todos acharam? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o teu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais no céu, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Abra em Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Glórias a Deus. Gênesis 37. Gênesis 37. Vou estar lendo em trechinhos. Todos acharam? José é vendido por seus irmãos. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos, seus irmãos aborreceram-no. Pulando um pouquinho, José. Sonhou também José um sonho que contou ao seu pai. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atados, molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e os 11 estrelas se inclinavam a mim, ou seja, sua mãe, seu pai e seus irmãos. E contando-os a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que lhe sonho é este que sonhaste? Porventura
viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui a tua palavra, Senhor, a qual o Senhor colocou ao meu coração nesta noite. Senhor, eu nada tenho para falar, Pai, para com teu filho, para com a tua filha nesta noite, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, primeiro me enche, para que eu possa transmitir, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, que não venha, Pai, sair da minha boca, dos meus lábios, Pai, palavra alguma, Pai, que seja de mim, mas somente as palavras dirigidas por ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E neste momento eu repreendo, Pai, todo o impedimento, toda a seta, Senhor, vai caindo por terra, pelo sangue de Jesus tem poder. Fala conosco nesta noite, através, Pai, da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar, as palmas é para o Senhor. Podemos ver aqui que José tinha filhos. Podemos ver aqui que o pai de José tinha filhos. E ali o último filho que nasceu foi José. E o seu pai o amava muito. Fez uma túnica para ele. E ali ele passou a servir aquele pai com dedicação. E foi servindo aquele pai com dedicação. E o pai ali, ele teve sonhos. E ali ele começou a sonhar. E ele sonhou ali que os irmãos dele se inclinavam perante ele. E também o seu pai e a sua mãe. E ali o seu pai mandou ele lá onde estavam os irmãos, para saber como é que estava, onde os irmãos estavam. E ali saíram. Saiu ele e foi. Chegando lá, os seus irmãos tinham muita raiva de José. E ali decidiram matar José, para que os sonhos que José havia sonhado não se cumprissem na vida dele. E ali decidiram matar José. E ali pegaram José e iam matá-lo. E o irmão dele disse: não, joga, lança no buraco. E vamos embora, lança no buraco e deixa ele aí. E ali lançaram ele no buraco. Só que ali passava um mercador, uma pessoa que comprava bens. E ali passando aquele homem, e eles foram lá e tiraram José lá de dentro e venderam para este homem, para destruir os sonhos de José, os planos de José. Porque até então ia levar José para longe, e seu pai não ia mais localizá-lo. E ali foi que aconteceu, venderam José. E ao vender José ali, eles achou que os sonhos de José ali haviam acabado. Mas os sonhos de José estavam apenas começando os sonhos de José. Os planos que Deus tinha na vida de José estavam apenas começando. E ali José foi vendido. E chegando em outra cidade, José foi vendido novamente para o Potifar. E ali ele começou a trabalhar na casa de Potifar. E ali fazia todas as coisas de Potifar. Todas as coisas estavam determinadas para José cuidar, menos a mulher de Potifar. Não era para ele tocar na mulher de Potifar. E ali foi assim. José ali passou o tempo ali servindo aquele homem. E a mulher de Potifar até mesmo se interessou por José, por ele ser um homem bom, reto, e ali sincero. Ela se interessou por ele. E ali ela tentou agarrar José. E ali Potifar chegou, ela acusou José. E José foi lançado na prisão. José ali sendo lançado na prisão, ele ainda continuou a exercer as funções, porque José tinha um dom de Deus. José tinha um dom de Deus, assim como cada um de nós temos um dom de Deus. Cada um de nós temos um dom. É para louvar, é para falar, é para ficar sentado no banco, mas é um dom. Sabe por que é um dom? Quantas pessoas não foram chamadas hoje para sentar nesse banco aqui, para sentar nessa cadeira, e até mesmo não vieram? Então é um dom estar aqui, é um dom estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor do que a casa do Senhor para se estar. Muitos lá fora preferem o mundo, mas nós preferimos a casa do Senhor,
Por que a casa do Senhor? Porque é a casa do Senhor que vai garantir a minha e a tua vitória. É a casa do Senhor que vai abençoar a minha e a tua casa. É a casa do Senhor que vai nos prosperar a bênção eterna, a salvação eterna. Então é a casa do Senhor. E ali José, onde ele estava, José era bem sucedido e bem abençoado por Deus, onde José estava. E ali José estava preso e fazendo as obras, cuidando do cárcere, limpando o cárcere. E chegou 2 homens ali, acusados. E ali eles tiveram sonhos e foram com José conversar. Um era para a morte, o outro era para voltar, para servir o rei. Mas José falou para aquele que era para servir ao rei: chegando você lá, fala de mim para o rei. E ele esqueceu, não falou. Aí o rei teve um sonho, a qual havia muitas coisas acontecendo no reino. E ali o rei precisava de alguém para saber o que estava acontecendo. Ali o rei buscou magos, profetas, bruxos, feiticeiros, para tentar saber o que estava acontecendo no reino e não conseguia saber. E ali chegou José, na interpretação do Espírito Santo de Deus, ele interpretou o sonho e ali ele foi honrado. E ali a tua família, a qual aquele sonho já havia acabado, porque achavam até mesmo que José estava morto, tinha destruído os sonhos, a tua família voltou naquele reino para buscar alimento. Chegando ali estava José. E assim como José viu os peixes dobrando, assim aconteceu na vida dos irmãos de José. Se dobraram perante José, e não somente eles, mas também o pai e a mãe. E ali, para a honra e glória do Senhor, José foi abençoado. Assim é na minha vida, assim é na tua vida, somos abençoados todo dia. Porque a palavra do Senhor fala: bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho do ímpio e não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é na nossa vida. Então a nossa família tem que estar na presença do Senhor. Nós temos que estar na presença do Senhor. Porque se nós estamos na presença do Senhor, mesmo que um de nós, um da nossa parentela não esteja na presença do Senhor, mas nós estamos, o Senhor está guardando, livrando da morte, livrando das garras de Satanás, livrando das obras malignas, livrando das drogas, da perdição deste mundo. O Senhor está livrando. E mesmo que ele ponha o pé lá, o Senhor está guardando. Mas por que o Senhor está guardando? Porque eu e você estamos buscando. Porque eu e você cremos que o Senhor vai fazer uma mudança no nosso lar, na nossa família. Para nós, muitas vezes, parece difícil fazer uma mudança no nosso lar, na nossa família. Mas para nada, para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. O que é impossível para o homem, para Deus não é. Deus não está com a mão encolhida. É nós que não chegamos na presença do Senhor quando nós não recebemos. Quando nós chegamos na presença do Senhor, que nós estamos em dia com o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa. A palavra do Senhor fala que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado será a tua casa. Bem-aventurado será a tua família, bem-aventurado será os teus filhos. A palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que pedir, crendo, receberás. Quantas vidas não pediram no passado, crendo e recebeu? O servo do Senhor chegou, bateu nas águas para abrir o mar, crendo que iria abrir. Crendo que o Senhor ia operar, e assim foi feito. Assim o povo foi liberto da escravidão. Assim foi. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo, crendo que eles iam entrar e ia sair. Crendo. Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de fé. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. É necessário que todos que cheguem ao Senhor tenham que ter fé. Porque se nós não tiver fé, nós não recebemos. A palavra do Senhor fala que
Todos nós somos bem-aventurados, todos, mas nem todos querem ser bem-aventurados. Mas a palavra do Senhor fala que Ele não fez o mal para o homem, para a mulher. A palavra do Senhor fala que o inferno é para os demônios, não para as pessoas que aqui estão. Por isso que fala, vigiai, orai, buscai. Por isso que o Senhor fala, estai atento, vigiai e orai. A palavra do Senhor fala que esse aqui é o nosso escudo. A Bíblia é o nosso escudo. A palavra do Senhor fala, o capacete da salvação. Se nós não tivermos nesta palavra, nós não temos o capacete da salvação. Porque a palavra fala que a Bíblia é o capacete da salvação. É a nossa palavra que está escrita aqui, para que nós venha servir ao Senhor. Como se pode achar? A palavra do Senhor fala, vinde todos os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quantas vidas não está cansado? Quantas vidas não está carregando um fardo maior do que o que ele pode carregar? Mas por quê? Porque ele pegou o fardo. Não foi porque Deus deu esse fardo para ele carregar, porque cada um tem um fardo para carregar. Se eu acrescentar bagagem aqui atrás, meu fardo vai pesar. Quanto mais bagagem eu acrescentar atrás, mais pesado o meu fardo fica. Por isso que fala que nós temos que se afastar das bagagens. O que é bagagem? Bagagem é idolatria. Bagagem é prostituição. Bagagem é vícios. Bagagem é não vigiar. É uma bagagem. Se nós não estamos vigiando, nós estamos acrescentando bagagens. Porque a palavra fala que nós temos que vigiar. A palavra fala que nós podemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vai haver um tempo, um momento em que não vai ter uma porta aberta. Vai haver um tempo, um momento em que não vai ter um servo do Senhor para ministrar a palavra. Mas quantas pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor? Quantas pessoas lá fora no mundo, no dia de hoje, não foram convidadas para estar na casa do Senhor? E quantas pessoas não vieram? Quantas pessoas estão desapercebidas? A palavra fala que nós temos que estar apercebido, porque não sabemos nem a hora, nem o momento em que o Senhor vai vir buscar. Se é à tarde, se é à meia-noite, ou se é de madrugada. Não sabemos a hora. Por isso que fala, vigiai, porque não sabemos a hora em que o Senhor vai vir recolher o povo dele. A palavra fala que nós somos herdeiros de uma coroa. E quantas vidas está deixando escapar a coroa pelas tuas mãos? Quantas vidas está pegando a coroa, olhando e deixando escapar a coroa? Quantas vidas não está assim? Então nós devemos vigiar para que nós não perca a nossa coroa. Satanás está de redor bramando como leão, tentando ceifar a minha e a tua vida. Satanás está de redor. Satanás não cansa. Satanás ele está de redor incansamente. Ele não cansa. Ele está de redor para tentar achar uma falha em mim e uma falha em você. Para que naquela falha que ele acha, ele vai tocar. E aonde ele vai tocar? Vai tocar na minha família, vai tocar na tua família, se nós permitirmos, se nós não estivermos buscando. Enquanto nós estamos buscando, estamos afastando a presença do mal. Enquanto nós estamos buscando, Satanás está se afastando da nossa família. É assim, a palavra fala que Satanás não toca naquele que está orando. A palavra fala que Satanás não toca naquele que está buscando. E a palavra fala que o Senhor não tenta ninguém. Não é as tentações que vêm sobre as nossas vidas, muitas das vezes, não é o Senhor tocando. Porque a palavra fala que o Senhor não tenta ninguém. Mas quem tenta é o maligno. O maligno tenta. O maligno veio para tentar a todo o povo. Para ceifar as vidas para que não chegue no reino do céu. Para ceifar a vida para que no dia da salvação eterna não entre no reino celestial. É para isso que Satanás veio. É para isso que Satanás está solto no mundo. Para perturbar as pessoas. Satanás, se fosse bonzinho, ele aparecia da forma e da maneira que ele é. Ele não aparece da forma e da maneira que ele é. Por que ele não aparece da forma e da maneira que ele é?
Porque ninguém ia querer servir a Satanás. É assim. Se Satanás aparecesse da forma, da maneira, ninguém ia querer estar do lado de Satanás. Por quê? Porque é obra maligna. Foi expulso do céu. Por que foi expulso? Porque queria ser mais do que o nosso Senhor. Por isso que ele foi lançado para a terra. Para que no grande dia do arrebatamento final, ele seja julgado e lançado no lago de fogo. Para isso que ele está aqui. E quanto tempo o Senhor vem falando? Quanto tempo o Senhor vem chamando? Mas a palavra fala que enquanto houver um que não conhece a palavra do Senhor, ele não virá. A partir da hora que todos forem conhecedores da palavra do Senhor, ele virá. E aí o Senhor não vai dar ninguém por inocente. Eu estava lendo uma palavra e eu pensando, Senhor, somos pecadores, somos falhos. E a palavra do Senhor fala que não entrará um pecador no reino do céu. Não é assim que a palavra fala? Estou certo ou não? É assim que a palavra fala, que não entrará um pecador sequer no reino do céu. Mas eu estava meditando na palavra hoje e vi na palavra do Senhor que tem uma página na Bíblia que fala que nós temos o tanto de pecado. Temos o tanto que vai ser perdoado. Na palavra do Senhor está, e eu caçando, falei, Senhor, como que nós vamos entrar no reino do céu? Porque a tua palavra fala que nós temos que ser sem pecado, sem nenhum pecado. Mas a palavra do Senhor fala que tem um tanto de pecado que o Senhor já sabe que nós vai errar. Já sabe. Aquilo está limitado. A palavra do Senhor fala que aquilo está limitado. Então, nós não podemos pecar. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Mas só que nós herdaremos o reino do céu. Segundo a vontade do Senhor e a graça do Senhor. A palavra do Senhor fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idolatras, que roubam, os que mentem e os que fornicam. A palavra do Senhor fala. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Quantas vidas está pesado o fardo e está afastado da presença de Deus? E nós que estamos na casa do Senhor somos agraciados. Por que somos agraciados? Somos melhor do que quem está lá fora? Não, não somos melhor do que quem está lá fora, porque a palavra fala que nós não somos melhor do que ninguém. Mas nós estamos se esforçando para buscar a perfeição. A palavra do Senhor fala que aquele que se esforça, ele é alcançado. A palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala. Todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, este herdará o reino dos céus. E qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhum filho se perca. A vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós perseveramos na palavra e na doutrina da palavra. Porque a palavra do Senhor tem como objetivo salvar a mim e a você. Mas se nós se afastar da palavra do Senhor, coisas más virá sobre a minha e sobre a tua casa. Por isso que nós temos que estar orando, buscando, jejuando, se esforçando, mesmo que muitas das vezes é cansativo, mesmo que muitas das vezes passamos lutas levantes, vida se levanta contra a nossa vida, mesmo assim nós temos que continuar, nós não podemos parar, nós temos que buscar, porque através de nós, vidas vai se render aos pés do Senhor. Através da minha vida, Deus vai usar a minha, a tua vida, para salvar vidas lá fora que está no mundo. Deus vai usar a minha e você, para levar a palavra do Senhor lá fora, para quem está perdido. Porque a palavra fala que havia 100 ovelhas. 100 ovelhas. Uma das ovelhas se perdeu e o Senhor foi atrás buscar.
A palavra fala. Se o Senhor tem amor por uma ovelha que se perdeu, imagina as 99. Então Ele não vai deixar ninguém se perder, Ele vai buscar as que é dele. Porque a palavra de Jesus fala, a palavra do Senhor fala, que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas as ouve e se afasta do lobo. O lobo tenta dispersar as ovelhas do Senhor, mas as ovelhas que é do Senhor ouvem a palavra do Senhor e não se afasta com o lobo, porque conhece a voz do seu pastor, conhece a voz de quem está na frente da obra, conhece a voz do Senhor. Nós conhecemos a voz do Senhor. Quando o Senhor chamar, fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça de mim conforme a tua vontade e o teu querer. Guarda, me livra de todo mal, me livra do laço do passarinheiro da peste perniciosa, me livra de todo laço maligno. A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar, para que nós venhamos a ser libertos cada dia mais e mais. Somos imperfeitos, mesmo que nós fazemos tudo perfeito, ainda somos imperfeitos. Mesmo que nós se esforçar para fazer o de melhor, ainda somos falhos. Mas naquele dia, o Senhor vai querer saber a minha e a tua obra. Vai estar escrito nos livros das obras, as obras que nós fez. E ali vamos ser achados por nome e sobrenome no livro da vida. Aquele que está escrito no livro da vida, herdará a vida eterna. Aquele que tiver as boas obras, herdará a vida eterna. Mas ai daqueles que não tiver fruto para apresentar aquele dia. Quantas árvores está crescendo lá fora no mundo? Quantas árvores tem lá fora no mundo e não tem frutos? Quantas árvores está lá fora vazia, sem frutos? Muitas das vezes os frutos amaduram e caem por causa que está podres os frutos. Não chega o tempo da colheita, porque não consegue firmar na casa de Deus, porque não consegue se alicerçar na casa do Senhor. Aqui é o pé de fruta, aqui é as frutas que estão plantando. Aqui o Senhor está com a árvore, assim, ó, e nós somos os frutos desta árvore. Nós somos frutos bons. Estamos se esforçando para ser o melhor fruto. Para quê? Para que naquele dia venha a ser colhido pelo Senhor. Lá fora tem uma árvore podre, velha, a qual dá frutos, mas os frutos não prestam, não vingam, porque estão na árvore errada, porque estão buscando aos deuses estranhos, aos deuses de Baal, a qual não pode fazer nada pela vida do ser humano, a qual naquele dia vai ser lançado no lago de fogo, a qual naquele dia não haverá nem para ele libertação e nem para o que está junto dele. Para nós que estamos na presença do Senhor, a vitória é garantida. A vitória é garantida. Passa a luta, passa a prova, mas a nossa vitória é garantida perante o Senhor, se nós não se afastar da árvore, da verdadeira árvore, da verdadeira videira, a qual dá os frutos na estação própria, a qual dá os frutos certos, não o fruto errado, porque não se pode colher figos, pé de mangas, não se pode colher jaca em jabuticabeira, cada fruto no teu pé, e nós estamos no pé certo, na fruta certa. Quem está lá fora no mundo está na fruta errada, no pé errado, e por isso temos nós, na direção do Senhor, não sem a direção do Senhor, arrecadar as maiores frutas que estão lá fora perdidas, e trazer aqueles frutos que ainda há uma oportunidade de ser vingado, trazer para a casa do Senhor, para que
ser vingado, para que venha daquele fruto a qual está de vez, querendo apodrecer, trazer para dentro, para ser restaurado e novo. Somente aí o Senhor fala, as palmas é para o Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor mostrou a árvore boa aqui dentro, Senhor, assim também, Pai, é aquela árvore lá fora. Vai buscando aquela árvore com aqueles frutos, Senhor. Vai trazendo, Pai, aqueles frutos que se encontram naquela árvore, Pai, a qual o Pai está se perdendo. Porque eu creio, Pai, que hoje, Pai, o Senhor abriu os nossos olhos. Eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor falou para os nossos corações. Senhor, dá-nos oportunidade, Pai, de buscar ali fora, Pai, aqueles frutos e trazer para a Tua casa. Não deixa, Pai, que aqueles frutos, Pai, a qual o Senhor mostrou podre, Pai, venha se perder, mas dá oportunidade de vida para aqueles frutos. Pai, em nome de Jesus, repreenda, Pai, todo o mal, todo laço de enfermidade, sai para nunca mais voltar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.